Quando eu tinha 13 anos de idade, aí que eu vou chegar no ponto crucial, né? Que vai misturar a perda da visão com a música. Certo. Meu médico me chamou, né? Ele é muito simpático, muito, sabe, calmo pra falar, sabe? Quase nada objetivo, quase nada direto. Bem incisivo, talvez? Então, eu usei do sarcasmo aqui. Ele me chamou. Na época, eu sempre, assim, detalhe, eu sempre gostei de sanfona, sempre fui apaixonado por sanfona, mas eu tive muito pouco contato com o instrumento. Até vou falar de uma pessoa aqui, que é o Leandro, que quando eu tinha 6 anos de idade, ele me apresentou a sanfona. Olha que legal. Ele é de São Bernardo do Campo, tá? E ele me apresentou, conheci o instrumento, eu fiquei apaixonado, mas eu nunca tinha, assim, toquei na sanfona dele como se fosse um teclado, né? Na época que eu sabia, né? Quase nada, e ele me ensinou alguma coisa. Mas depois nunca mais tive contato. Então, o que acontecia? Na época eu comecei a estudar piano, né? E como eu já tinha feito aula de teclado, né? Falei, poxa, né? E aí, meu médico me chamou e falou o seguinte, o teu quadro tá complicado, você vai perder a visão. Para começar, a pressão do seu olho tá alta, para de tocar. Nossa. Para de tocar instrumento de sopro, tá? Porque senão você vai ficar cego mais cedo. Essa foi a fala do meu médico. Nossa, Isso bem... que eu falei, que ele é super carinhoso. Super carinhoso. Bem né? amável, assim. Não, super delicado com o paciente, né? Você vai ficar cego mais cedo, você vai ter mais dor, tá? Vai te incomodar. Então, para e estuda aí um piano, um violino, tá? Ou piano, que é o rei dos instrumentos, ou não sei... Daí eu pensei, falei, puxa vida, e agora, né? Sanfona. Pensei, aí assim, até o pessoal na igreja, né? Todo mundo pensou, falei, ele vai chegar com violino aqui pra estudar. Aí até na época foi engraçado, porque aí o menino aparece com sanfona. E existia, vamos falar assim, existiam, até hoje tá se diversificando, que até ontem a gente foi assistir uma apresentação, né? Muito legal. Inclusive um conjunto uma orquestra de sanfona, um conjunto de sanfona, tocando música popular, tocando valsas, maravilhoso. Eu sou suspeito para falar. Então, assim, tá sendo valorizado de novo, graças a Deus, né? Mas na época tinha um preconceito, eu ouvi em casa, mas vou falar do jeito que eu vi. Sanfona é um instrumento de velho, você quer tocar outra coisa? Quer tocar algo mais atual? Eu quero tocar sanfona. Então, assim, enfim, depois eu chego nisso, que senão foge muito do foco. Eu quero tocar sanfona, e eu insisti, apareci lá na igreja com sanfona. E nisso eu conheci também uma pessoa maravilhosa, eu vou falar também, tá? Que é o Osmar, vocês sabem quem é. Com certeza. Demais. E ele me ensinou, assim, tudo que ele sabia, assim, movimento de fole, de sanfona, que assim... Você chegou a estudar teclado, Rafa? Você toca, Estudei. né? Então, a sanfona, porque além do teclado, dos botões aqui, que são os baixos, né? Você tem dificuldade de coordenação motora, de trabalhar ela para você conseguir fazer dinâmica, conseguir trabalhar tempo, pulsação, que é o fole, que é o pulmão dela. Certo. Né? Então, o pessoal fala, mas é um instrumento difícil. Eu falei, tá... Muita gente, né, vem falar, mas é muito difícil de tocar. Eu falei, tá, o piano também pode ser, e o violão pode ser, depende do seu empenho. Depende do seu empenho, não é que um é mais difícil, outro não é. Mas tem muita coisa, esse monte de botãozinho, isso aqui são os baixos, aqui é acorde, aqui é o teclado. Depende da sua vontade, do seu interesse, né? Tudo pode ser difícil. Exato, né? E tem que se empenhar também para tornar mais fácil, né? Pra, querendo ou não, ir aprendendo. Exatamente. Então, o Osmar, ele me ensinou toda, assim, tudo que ele sabia, me passou, o fole assim que usa, tal, dentro das vírgulas, né? Então, também, uma outra pessoa que eu também sou muito grato. Enfim, e nisso foi. E comecei a tocar na igreja, sabe? Nisso veio a perda da visão. Gente, eu fiz 3 cirurgias, assim, num prazo de 15, 20 dias. Caramba, pra tentar revertê-lo? Pra tentar reverter, exatamente. Pra tentar reverter, mas não teve jeito, sabe? Mas, assim, uma experiência que eu não esqueço, que, assim, sabe, eu posso falar, assim, que foi um sinal de Deus, porque alguém professou dentro da minha casa, assim, sabe? Enxergando ou não, sabe? Pessoal, quem tá assistindo, independente da sua denominação, eu acredito muito que Deus, ele fala, ele se usa da boca das pessoas, né? Eu sei que vocês também. Sim. Né? Com toda certeza. Deus, ele fala, Deus, ele professa, e foi o que aconteceu. Eu ouvi isso, enxergando ou não. Você vai servir a Deus, você vai tocar, você vai ser feliz na terra. Aquilo, eu já entendi a mensagem. Eu já entendi. Então, passei, assim, foi um sofrimento, muita dor. Eu comia remédio. Nossa. E
quando eu acordei da terceira, é que se eu for contar detalhes, fica muito longo, mas eu tive descolamento de retina, hemorragia, principalmente no olho esquerdo, foi terrível. Mas quando eu acordei, na hora, assim, eu tentei falar, mas na hora puxaram um tubo que estava dentro da minha garganta. Assim, eu muito debilitado, com dor, assim, para engolir, né? Machucado e amarrado, aquele monte de coisa que eles colocam. Alguém já fez cirurgia? Um de vocês? Eu ainda Eles falaram que podia fazer pergunta, eu já tô fazendo. Não, Pode. Eu fiz quando era muito pequena. Eu fiz bastante quando era pequena, Então, mas imagino que é muito você fica aparato, né? atado por um monte de coisa ali. Eu não sei, acho que eles ligam liga cada dedo em um fio. Em alguma coisa pra saber como que tá. Exatamente. Falei, gente do céu, o que é isso? Eu muito debilitado, né? E eu percebi que tava, assim, a equipe médica, alguns enfermeiros que estavam ali, né? Instrumentador cirúrgico e tal, o pessoal muito alvoroçado. Comecei um movimento ali, eu até escutei alguém que falava, nossa, ele reagiu, né? E começou alguém a conversar comigo, falou, viu, você tá me ouvindo, né? Faz algum movimento, tenta fazer. Eu mexi assim, com dificuldade. Você tá ouvindo minha voz? Então você tá consciente, ó, tá sentindo minha mão? Bateu em mim assim, né? Mexi de novo. Falou, vou contar pra você, moço, olha, você deve ter um santo forte, não sei o que aconteceu, porque, olha, a gente tava perdendo, você ia pra um CTI, a gente tava perdendo o controle aqui, estava a ponto de ter uma parada respiratória. Então, ó, você alcançou um milagre aqui dentro. Então, assim, pra mim, aquilo foi um sinal de Deus, assim, que também me marcou muito. Então, sabe? Foi uma vitória ali, né? Essa pessoa ainda falou, quando a gente achava que ia remover você, sua força foi voltando, você foi, não sei da onde, que você viu que você tava com um tubo na garganta, né? Olha. Né? Fiz sinal de novo, né? Tava muito difícil pra falar. Falou, olha, aí veio uma força não sei da onde e você voltou, né? A tua circulação, né? Voltou normal, que estava debilitando também. E então foi isso, gente. Olha, eu falo assim, fiquei um mês de repouso, sabe? E um dia, por isso que eu falo que a música é libertadora, gente. Se alguém tem, sabe, se alguém está assistindo, a gente sabe que hoje muita coisa, né, devido até à pandemia que a gente atravessou e está atravessando ainda algumas, né, filigramas aí. Gente, música é remédio, tá? Um dia eu recebi uma ligação, uma pessoa cantou um hino nosso pra mim, e assim, eu tava cego, né? A partir de então, o que eu não era, eu passei a ser, né? Eu tava sem visão, e por intermédio daquele hino, a tristeza, aquele desespero que eu tava de não saber como ia ser minha vida, foi embora, sabe? De novo, depois, algumas pessoas dentro da minha casa, alguns dias depois, né? Foi feito um culto, cantaram, tocaram, e no outro dia acabou dor, acabou desconforto. Tava vários dias sem dormir, assim, direito, né? Não só eu, minha mãe, meu pai, meu irmão. Acaba que a casa inteira também fica, A casa inteira né? sofrendo. E por intermédio daquele culto, dos hinos, da palavra, aquela noite eu dormi. Eu lembro até hoje, era de uma sexta para um sábado. Aí acabou dor, acabou desconforto. E a hemorragia tinha continuado, a gente não parou, sabe? Nossa. Só remédio. Naquela semana eu fui para São Paulo, onde eu fazia tratamento, foi feito um ultrassom. Até falaram, olha, tem uma cicatriz aqui precoce, não sei como, mas a hemorragia estancou. Olha que Meu Deus, que Então, bem. Deus. graças a Deus. É o que eu falo, 100%. tô sem enxergar até hoje, mas esses sinais ficaram. Sim, e é tudo para engrandecimento de Deus, né? Sem dúvida. A gente vê que é tudo coisa que não tem explicação, né, pro homem explicar. O inexplicável, né? Exatamente. O inexplicável a gente acredita que, né? Como eu falei, independente, né? Aqui a gente não fala, né? Eu creio que vocês têm o mesmo pensamento, a gente não fala de secto religioso, de denominação, não. A gente fala de Deus, né? Exato. Que é o mesmo em qualquer lugar onde se adora, onde se busca com sinceridade, né? Exatamente. Então, foi isso, gente. E a partir daí, musicalmente, né? Não mudou nada a minha vida. Musicalmente, não. Graças a Deus. Mudou em outros aspectos. Acho que deixar vocês falar um pouco, senão...